Olá a todos mais uma vez, eu sou o Alex Rodrigues, sou administrador. E nesse vídeo eu vim falar para vocês sobre Brasília, né? Que hoje, 21 de abril, faz 60 anos de sua inauguração. Essa senhora que já tem 6 décadas modernizou o Brasil, trouxe o conceito do modernismo na arquitetura, trouxe o conceito da modernidade na política, com novas sedes, com novas formas, com novas simetrias. Então, o nascimento de Brasília, em 21 de abril de 1960, foi uma conquista de todos os brasileiros, né? Foi uma cidade projetada para o futuro, né? É uma cidade que realmente se tem, não é, eu digo, certo gosto de morar, mas, claro, na minha opinião, né? Brasília é uma cidade inovadora, uma cidade em que, além de ser o centro do poder, é o centro de novas oportunidades, né? E Brasília é uma cidade em que o tradicionalismo, de certa forma, é rompido. O tradicionalismo é rompido e no lugar dele se há o contemporâneo, se há o novo, se há o arrojado, se há o inovador. E Brasília foi um grande sonho do presidente Juscelino Kubitschek, né? O presidente Kubitschek, ele se empenhou durante 3 anos de seu mandato para poder construir a capital federal. É o que a gente vai ver nesse slide aqui, que foi bem produzido, que eu escolhi para essa apresentação, só lembrando que esses slides eles estão no slide player da internet. Vamos lá. A construção de Brasília começou em 1956, ela foi inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, sendo a terceira e até então última capital do Brasil. Antes, no Brasil Colônia, foi fundado Salvador, que foi a primeira capital brasileira, a capital da colônia do Brasil. Depois ela foi transferida para o Rio de Janeiro por ordem da própria coroa portuguesa em 1763 e lá ficou até 1960, quando foi transferido para o Planalto Central brasileiro. A partir dessa data ocorreu a transferência dos principais órgãos administrativos. Brasília foi construída com ideias modernistas, como agora falei no início. Por esse motivo é considerada um marco mundial de arquitetura e urbanismo, por causa das formas, né, que foram feitas, formas novas, inovadoras, arrojadas, transparentes, simetrias nunca vistas em nenhum lugar do mundo. Seu plano piloto foi desenhado por Lúcio Costa e os edifícios principais pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, né, no qual temos orgulho de termos tido esses dois arquitetos que tanto modernizaram, que tanto fizeram da nova capital do Brasil, uma capital invejada pelo mundo todo. Planejada para uma população de apenas 500 mil de habitantes, cresceu muito além do esperado. Hoje tem quase mais de 3 milhões de habitantes. Brasília cresceu muito nesses 60 anos, né? Tem universidade, tem bares, tem restaurante, tem diversos setores residenciais, mas, acima de tudo, Brasília também tem um lado pobre, né? Existem ainda bairros de Brasília em que não se chegou o momento desenvolvedor, né? Ainda não se chegou o desenvolvimentismo.
podemos dizer assim, esse neologismo, né? Ainda não se chegou à modernidade, a justiça social ainda não chegou a essas regiões, né? Como Planaltina, Ceilândia, Taguatinga, né? Elas foram criadas como chamadas cidades satélites, mas em que o modernismo ficou apenas por o lado central e a justiça social foi deixada de lado. Brasília faz 60 anos de inauguração, mas que precisa muita coisa ainda melhorar, precisa muita coisa ainda passar para que a população brasiliense possa também ser a principal beneficiada. Ela abriga uma população estimulada de cerca de 2.455.903 habitantes. Isso foi na época, pessoal, quando esse slide foi produzido, né? Eu vou só aumentar mais um pouco aqui. Isso foi segundo dados do IBGE de 2007. No último resultado do IBGE de 2019 já passa de 3 milhões. Tendo como área territorial total de 5.822,10 km², o que representa, em termos de densidade populacional, de aproximadamente 400 habitantes por quilômetro quadrado. Em 1987, isto é, depois da ditadura militar, Brasília foi registrada como Patrimônio Cultural da Humanidade, como Patrimônio Histórico-Cultural, e é a única cidade construída no século XX classificada como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, né? Através de seus edifícios arrojados, pela simetria feita, pela simetria na qual foi construída, pelos desenhos arrojados. Você vê uma coisa mais linda do mundo, é a Catedral Metropolitana. A simetria da Catedral Metropolitana é uma coisa linda. Os desenhos do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional. O Congresso mais parece uma mesa. Né? Uma mesa, se você for colocar uma mesa em que se há um prato aberto, o prato aberto, a cobertura do prato de um lado, o prato aberto do outro, e os dois edifícios que dividem o Congresso Nacional são como se fosse duas garrafas, né? Duas garrafas, se a gente for fazer assim uma analogia, né? Então é bem significativo, né? O desenho no qual foi projetado, né, a cidade de Brasília. Vamos continuando. Os pontos turísticos e culturais da cidade de Brasília é o Congresso Nacional, a Praça dos Três Poderes, o Memorial JK, no qual são abrigados, nesse Memorial JK, as fotos do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Lá também estão os restos mortais do ex-presidente, que o Juscelino Kubitschek foi o presidente que inaugurou Brasília. Ele assumiu a presidência em 1956 com a promessa de construir a nova capital do Brasil, né? Brasília. A nova capital, só para a gente fazer em termos históricos, ela já foi planejada desde mesmo do Brasil Colônia. Sempre foi feito um estudo, foi criada uma ideologia de que a capital do Brasil deveria ser fundada, deveria ser construída no centro do Brasil. No centro do Brasil, no Planalto Central brasileiro, mais precisamente na região centro-oeste do Brasil. E isso foi passando, os anos foram se passando, foi criando uma nova Constituição no Brasil, a de 1824, o período monárquico se deixou esse assunto de lado, e quando surgiu a República em 1889, essa ideia voltou à tona.
né, voltou-se à tona. Mas mesmo assim, nunca se saiu da prática, nunca se saiu do papel, né, a ideia de construir a nova capital, de transferir a capital brasileira para a região central do Brasil. E isso só foi se concretizado, isso só foi realmente feito dito do papel, escrito com letras, assim, entre aspas, letras graúdas, na Constituição de 1946. A Constituição de 1946, no qual elegeu o Marechal Eurico Gaspar Dutra, presidente da República, dizia claramente de que a capital brasileira deveria ser transferida para o Planalto Central, mais precisamente para a região de Goiás. Então, isso se tornou, de certa forma, realidade na legislação brasileira, né? Então, a legislação brasileira ela própria disse que deveria se construir a nova capital no Planalto Central, na região central do Brasil, mais precisamente na região de Goiás, no coração do Brasil, no meio do Brasil. Mas o Marechal Dutra não cumpriu o que a Constituição disse. Aí veio de novo o Getúlio Vargas, que ele já tinha governado como ditador, como 15 anos como ditador. Ele também não deu muito bola. Aí veio a crise de 54, que culminou com o seu suicídio. E veio uma crise doida, em que o Café Filho assumiu, depois ele ficou doente, assumiu o presidente da Câmara, Carlos Luz, mas o Carlos Luz não ficou muito tempo, foi tirado pelo Marechal Lott, em que foi tirado ele e o Café Filho, que o Café Filho queria assumir a presidência quando ele se sentiu bem, mas nem Café Filho nem Carlos Luiz ficaram, e quem assumiu foi o Nereu Ramos, que o Nereu Ramos ele era, na época, o presidente do Senado da República e que garantiu a realização do pleito das eleições de 1955, que deu vitória ao governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek de Oliveira. E que uma das promessas do presidente Juscelino Kubitschek seria de inaugurar, de construir a capital da República, a nova capital brasileira, a transferência da capital para o Planalto brasileiro, antes do término do seu mandato presidencial, né, que o mandato presidencial de Kubitschek ia até 31 de janeiro de 1961. Então, ele disse para si próprio que ele ia construir a capital brasileira antes que o mandato dele terminasse. E assim foi feito. As obras de construção começaram-se em 1956, finalzinho de 56 para início de 57. Foram investidos uma tonelada de bilhões de dólares para a construção da capital. A indústria automobilística no governo do Kubitschek, só fazendo aqui um parênteses, colaborou muito, porque a indústria automobilística fez com que todo o Cerrado, fez com que o Cerrado ali, a região central do Brasil, fosse desmatada para construir a capital, para que o novo Distrito Federal surgisse. Então, a indústria automobilística foi uma das beneficiadas durante a construção da capital brasileira. A massa de trabalhadores nordestinos que foi para a região central em busca de emprego para poder ajudar a construir a nova capital foi muito grande, principalmente de nordestinos, de paulistas, de cariocas, de pessoas que veio do norte do Brasil, de todas as regiões do Brasil, mais precisamente foi os nordestinos, que foram para poder auxiliar na construção da capital. E a pergunta que pode-se me dizer como abrigar diversas pessoas? Foram construídas para isso as cidades satélites, né?
abrigar essas pessoas para que elas tivessem o pãozinho de cada dia delas lá. E também trazer, assim sendo, trazer as suas famílias para morar em Brasília. E a construtora que nasceu, que foi idealizada, que foi fundada para poder construir a nova capital, foi a Nova Cap. Né? A Nova Cap ela foi fundada pelo governo JK para poder construir a nova capital, Brasília, e que foi inaugurada em 21 de abril de 1960, com a presença do presidente Kubitschek e de demais autoridades. Sendo que a Brasília que nós construímos hoje, que nós vimos hoje, que é da realidade, algumas coisas dela que a gente vê hoje, da atual Brasília, elas surgiram com o tempo. Elas não surgiram em 1960. Elas surgiram com o passar dos anos. Né? A construção, a Brasília de hoje, que a gente vê hoje, ela foi se expandindo no decorrer dos anos. Né? Mas os principais edifícios que fazem parte da história de Brasília surgiram em 1960. Entre eles, como agora citei, o Congresso Nacional, a Praça dos Três Poderes, que tem o Congresso, o Supremo Tribunal, o Palácio do Planalto, a Catedral de Brasília, o Parque Nacional de Brasília, que surgiu com o tempo, que é considerado um ponto turístico, que é conhecido como água mineral, o Jardim Botânico, o Panteão da Pátria, onde está a foto de nomes ilustres que deram a sua vida em nome do Brasil, e o Santuário Dom Bosco. Né? Então, são alguns dos pontos turísticos e culturais de Brasília. E o que agora falei foi um pouco da história de Brasília. Né? E o fundador, Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele foi considerado o presidente Bossa Nova, né? Porque naquela época o movimento Bossa Nova chegou ao auge, né? Estava surgindo, né? O movimento Bossa Nova, que nessa época que também chegou ao auge. E o Kubitschek, o presidente Kubitschek, ele foi um presidente muito carismático, e isso incomodou muita gente, principalmente os militares. Né? Incomodou muita gente, principalmente os militares. Houve 2 tentativas de golpe militar para tirar o Kubitschek da presidência da República. Né? Houve 2 tentativas. E quando o regime militar se instalou, em 1964, na época, o Kubitschek ele era senador. Ele era senador por Minas Gerais. E quando os militares se instalaram no poder, o mandato de Kubitschek foi cassado, assim como os direitos políticos dele. Foi suspenso os direitos políticos do ex-presidente Kubitschek por 10 anos. E ele foi cassado, e ele teve que se exilar. Ele passou um tempo fora do Brasil e depois retornou. Né? Ele depois retornou para o Brasil. E quando ele esteve fora do Brasil, ele queria ele queria se candidatar à presidência da República em 65. Só quero fazer uma correção, gente, de que o mandato de senador de Kubitschek só foi cassado depois da eleição do general Castelo Branco à presidência da República. Depois que o Castelo Branco foi eleito e tomou posse como presidente, o mandato dele foi cassado, assim como os direitos políticos dele. Ele votou no Castelo Branco, crendo que o Castelo Branco iria devolver ao Brasil a democracia em 65, no qual ele se candidataria à presidência da República.
mas os militares não queriam que ele se candidatasse, caçando, e o que fizeram? Caçaram o mandato dele, ele perdeu o mandato de senador, e caçaram os direitos políticos dele. Por isso ele teve que se exilar, ele se exilou durante um tempo no exterior. Lá ele encontrou João Goulart, Carlos Lacerda, que fundaram a Frente Ampla, que a Frente Ampla tinha um movimento de tirar os militares do poder e assumirem o governo, mas que ela foi colocada na ilegalidade em 1967 pelo presidente Costa e Silva. E ele, Kubitschek, voltou para o Brasil, mas para a sua fazenda. Ele tinha uma fazenda muito grande aqui, e aqui ficou até a sua morte em 1976. Ele morreu num desastre automobilístico, no qual morreu também o seu motorista, Geraldo Brindé, acho que era isso. Geraldo, acho que o sobrenome eu me esqueci, mas o primeiro nome dele eu me lembro, que é o nome do motorista dele era Geraldo. Então, morreu ele e morreu o Geraldo, né, que foi o motorista. Ele morreu na rodovia Via Dutra, em São Paulo. Ele estava no banco de trás do carro quando o carro bateu num caminhão, e o carro capotou até cair numa área verde, né, da rodovia. Morreram ele e morreu o motorista, o Geraldo, né? Na época foi considerado um desastre automobilístico. O próprio presidente vivia no próprio exílio, mas os anos foram se passando e foram levantando suspeitas de que o presidente Juscelino Kubitschek ele foi morto por agentes da repressão da ditadura militar. Acham que o presidente Kubitschek não morreu de um desastre automobilístico, mas sim de que Kubitschek foi assassinado. Até hoje reza-se essa teoria, né, conspiratória em torno do presidente Kubitschek. Mas, morto ou assassinado, nós temos que reconhecer que ele fez uma capital impressionante, uma capital linda, uma capital bonita, em que é o centro do poder, é o centro das decisões, mas que a sua beleza não pode ser deixada de lado. Tem muita coisa suja em Brasília? Sim, tem muita. Mas a beleza de Brasília não pode ser deixada de lado. Vamos prosseguindo aqui no nosso estudo. As características das favelas, né, de Brasília. Deixa eu só voltar aqui um minutinho. É isso mesmo. As características das favelas de Brasília. As características associadas à favela variam de um lugar ao outro. As favelas são elevadas taxas de despobreza e desemprego. Perdoe, gente, pelos erros de ortografia que foram colocados aqui. Isso aqui não foi deixado de lado. Elas normalmente são associadas a problemas sociais, como crimes toxicodependência ao alcoolismo, toxicodependência ao alcoolismo elevadas. É o que a gente vê, como agora falei para vocês, sobre a situação de algumas cidades de Brasília, né, como Ceilândia, Taguatinga, que ainda não se há o modernismo, ainda não se há a justiça social igualitária. E existe sim algumas situações em que Brasília também tem esse lado equivocado. E aqui é falando sobre as favelas. Favelas também.
Mas enfim, então era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês de Brasília, né? Eu quero ver aqui, na verdade eu quero mostrar para vocês, eu não sei se vocês vão conseguir ver alguns vídeos sobre a inauguração de Brasília. Eu vou conseguir aqui, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Só para a gente encerrar esse vídeo. A inauguração de na Universidade de Brasília. Vou falar uma coisa para vocês que eu pouco tirei fotos de lá, algumas até perdi. Mas com certeza, na próxima vez que eu for lá, eu vou para passear na cidade de Brasília. Aí é também, Brasília, ela é uma cidade, muitas pessoas querem morar em Brasília, porque lá as oportunidades de emprego em Brasília são proveitosas, né? São proveitosas as oportunidades de emprego de Brasília. Se a gente for fazer uma pesquisa, aqui, inauguração de Brasília, se a gente for fazer uma pesquisa, toda hora, todo ano tem emprego, tem concurso público em Brasília. Então é uma cidade que merece ser levada a sério, né? E também merece ser reconhecida. Bora ver esse vídeo aqui. Chega a Brasília o presidente Juscelino Kubitschek. O doutor Israel Pinheiro recebe sua excelência no Catetinho, onde se realizou a exposição dos primeiros automóveis JK. A primeira dama do país quebra a garrafa de champanhe. A elegância sóbria e requintada dos novos carros desperta a admiração dos presentes. Gente, isso foi no dia que Brasília foi inaugurado, tá? A seguir, o presidente Kubitschek, Dona Sara e o Dr. Israel Pinheiro deixam o Catetinho para dar início às primeiras solenidades inaugurais da nova capital. Em automóveis, chegaram à nova capital brasileiros de todos os rincões da pátria para assistir à solenidade da mudança da capital. O autor e realizador da nova CAP chegam à Praça dos Três Poderes, onde o povo os esperava. Grande era o júbilo da multidão. O doutor Juscelino Kubitschek dificilmente consegue chegar ao balcão da Praça dos Três Poderes. Estavam presentes governadores, ministros de Estado e altas autoridades da República. Acompanhados de suas esposas, o presidente Juscelino e o doutor Israel Pinheiro e João Goulart em à tribuna. O doutor Israel Pinheiro fala ao povo e encheu e concreta. Aviões de fumaça fazem evoluções, entusiasmando os assistentes. Português fez a sua oração especial por Brasília, esparcindo a água santa pelos pontos cardeais da nossa terra, abençoando a nova capital. E foi assim que nasceu Brasília, banhada pela lágrima do povo, abençoada por Deus, sob o signo do cristianismo.
Sob o troar da salva de 21 tiros de artilharia e os acordes do hino nacional, o presidente da República hasteou a bandeira brasileira na Praça dos Três Poderes. A bandeira que vai tremular nos céus de Brasília simbolizará um país que se tornou. Embaixadores especiais de vários países do mundo são recebidos pelo presidente da República. Trazem eles as felicitações de outros governos e outros povos que também são. O vice-presidente João Goulart também estava presente. Sob o comando do general Luiz Guedes, inicia-se o desfile. E agora, a peça presta homenagem viva. Festa para... Então, gente, essa foi um vídeo, né, falando sobre a inauguração de Brasília. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre a inauguração de Brasília e que a capital brasileira possa se cada vez mais se modernizar, se frutificar e também levar o que ela tem de bom para toda a população. É isso, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês.